Boa noite, meus queridos da turma do EJA. Começamos mais uma aula aqui de Ciências Humanas, comentando as questões anteriores, né? Vamos lá para as questões da semana passada. A gente trabalhou a riqueza e a pobreza nas várias dimensões. E a primeira questão foi a seguinte: um tema central para as ciências humanas é o estudo sobre o que denominamos de riquezas e pobrezas, né? Elas são dois lados da mesma moeda, ou seja, as riquezas e as pobrezas estão diretamente relacionadas. É o texto no qual nós trabalhamos nesse primeiro bimestre, né? Dos autores que estão disponíveis aqui, um deles Ana Paula Curti. Aí a pergunta é o seguinte: de acordo com o que estudamos até agora e com o seu conhecimento, podemos dizer que as riquezas e as pobrezas estão diretamente relacionadas? Gente, sim, né? Vocês têm que dizer que sim e também comentar. Se existem riquezas, é porque existe pobreza em suas várias dimensões, nos aspectos econômico, social, cultural, de todas as dimensões que vocês imaginarem, né? Ter o acesso a várias coisas, objetos, mas também a ter um meio ambiente saudável, ter liberdade de expressão. Tudo isso são dimensões da riqueza e da pobreza. E se alguns têm muito, outros podem ter menos. Então, se existem pessoas mais ricas que outras, significa que existem pessoas mais pobres que outras. Então, elas estão interligadas. O texto mesmo diz isso. E é vocês analisarem que vocês têm que dizer sim, né? E também mostrar, né, o que na opinião de vocês demonstra que elas estão diretamente relacionadas. Por que podemos dizer isso, né? Se a gente for lembrar o que nós discutimos aqui nas aulas anteriores, nós vimos a riqueza e a pobreza em várias dimensões: política, econômica, cultural e social, né? E as relações de produção no sistema capitalista, sistema baseado no lucro que nós vivemos, permite que umas pessoas tenham mais acesso do que outras às riquezas que são produzidas, né? Isso cria desigualdades sociais. No aspecto econômico, que é esse do poder aquisitivo, que as pessoas mais lembram de relacionar riqueza e pobreza, demonstra essa diferença. Não que seja o único aspecto, mas é um aspecto, é uma dimensão, né, do poder aquisitivo que vai estar presente, interferindo nos vários outros, embora não seja o único. E não é o único, porque, como eu disse aqui, né, existe também riquezas e pobrezas ambientais, por exemplo, ter acesso a tratamento de esgoto, a respirar um ar limpo, estar livre de certas doenças que são ocasionadas por problemas ambientais, né? Na dimensão cultural, você ter possibilidades de ter acesso a consumir culturas diferenciadas com as quais você se identifica ou acha que aquilo vai acrescentar, né? Ter possibilidade de curtir, por exemplo, o reisado, né?
outros tipos de manifestações culturais. Na dimensão política, ter a possibilidade de escolher nossos representantes, não ser perseguido pelas opiniões que a gente emite. Na dimensão social, a gente pode ressaltar ter acesso à educação, né? A nossa Constituição, ela fala de lazer, ela fala da saúde, da segurança, previdência social. Então são muitas dimensões que vocês podem comentar. Enquanto uns têm muito acesso, outros têm menos acesso. Segunda questão, a pobreza é também a existência de privações que dificultam e impedem a continuidade da vida humana. Essa é a citação. Aí eu quis o seguinte, depois de ter lido esse texto, leia o trecho abaixo de autoria dos mesmos autores e na mesma obra, né, que ele diz o seguinte: do ponto de vista político, a pobreza pode ser notada no impedimento da liberdade de expressão do cidadão. Prestem muita atenção, isso trata da riqueza ou pobreza política. Depois de ter lido os dois textos, reflita e responda: existem várias dimensões da riqueza e da pobreza? Justifique sua resposta, né? Então, são muitas as dimensões. Tem a questão política, de ter liberdade de expressar suas opiniões, e tem a questão que ela enfatizou aqui, né? Está privado de recursos suficientes para você se alimentar, para você ter um mínimo de condições necessárias para você acordar no dia seguinte. Então, essa é uma dimensão social. E a dimensão política, no segundo trecho, é ressaltado. Então, portanto, vocês podem comentar tanto o primeiro trecho como o segundo trecho e podem comentar até outros tipos de dimensões, como a que eu falei aqui, econômica, ambiental e cultural. Terceira questão, leia o texto abaixo, dos mesmos autores e da mesma obra já citados. O sistema capitalista nasceu a partir da desigualdade social. A exploração do trabalhador se originou no fato de ele ter que produzir muito mais que o necessário para sua sobrevivência e não possuir os meios de produção. Ele produzia para que o capitalista pudesse ampliar suas riquezas. Isso na página 14. Agora marque a alternativa mais condizente com as colocações dos autores. Vamos lá. A A diz o seguinte: no sistema capitalista, os trabalhadores vivem em condições sociais iguais às dos patrões. Mentira, é a alternativa fácil. Falsa. Não marquem A. Quem marcou errou, porque o sistema capitalista ele foi construído a partir da desigualdade social, porque enquanto uns lucravam e tinham a detenção dos meios de produção, não eram os trabalhadores que detinham os meios de produção, era o patrão. E aí, por ele ter os meios de produção, ele controlava o ritmo com que as mercadorias eram produzidas, a forma como ele era produzido, e no salário incorporado ao trabalhador, a riqueza que esse mesmo trabalhador possuía não iria estar incorporada. Então, letra A, falso. Letra B diz: como detentores dos meios de produção, os trabalhadores possuem... Pode parar por aí, porque eles não tinham os meios de produção, então só pode estar errado. C. No sistema capitalista não existe desigualdades sociais. Um absurdo, porque a gente já falou aqui que existe sim muitas desigualdades históricas que vêm sendo construídas ao longo dos séculos. A D. No capitalismo, os trabalhadores dominam o processo de produção. De forma alguma. Se eles não têm os meios de produção, ele não pode dominar a forma como as mercadorias são produzidas. Quanto mais produziu ao longo da história riquezas que ajudaram o lucro dos patrões, mais o trabalhador contribuiu para o aumento da desigualdade social. Isso, a mais condizente é a letra E, que ao longo da história, os trabalhadores sendo explorados, né, na maioria das vezes pelos patrões, trabalhando muito, né, e não tendo muita saúde, produzindo uma riqueza que vai gerar o lucro daquele patrão e vai aumentar a desigualdade social. Agora vamos para a quarta. Leia primeiro e em seguida marque a opção correta. Em certo momento da história, os trabalhadores começaram a se organizar em associações que pudessem aglutinar os proletários em torno de um movimento que questionasse o regime de exploração e eliminasse as desigualdades sociais. Analise as afirmativas abaixo e marque a opção mais correta, né? Vamos ver as opções.
A. Os trabalhadores ao longo da história do sistema capitalista não procuraram em nenhum momento lutar para melhorar sua situação. Mentira, eles lutaram sim. Eles se organizaram em associações onde pudessem reduzir jornada de trabalho, ter direito a férias e etc. B. Os trabalhadores lutaram por melhorias e inclusive se organizaram em associações para defenderem seus interesses contra a exploração capitalista. Sim, corretíssimo, porque eles lutaram por melhorias, foram se organizando nas associações. Senão as condições seriam piores do que são hoje. C. Está errado porque diz, os trabalhadores no sistema capitalista possuem os meios de produção. Não possuem. A D diz, o patrão no capitalismo não procura o lucro, procura a essência do capitalismo, procura do lucro, da propriedade privada que beneficie esse detentor da mesma. Os trabalhadores sempre se conformaram com sua situação? Não, eles foram à luta. Então é isso, meus caros. Daqui a pouco posso disponibilizar mais material e a gente vai estar dialogando. Qualquer dúvida, mande para mim. Abraço.